vocês dois, tanto para o Eduardo quanto para o Anderson, nesse contexto, né, de pandemia, como que você acha que os alunos podem se organizar e se motivar para estudar para o Enem, já que é um contexto tão difícil, as pessoas estão tendo tantas dificuldades, tanto de acesso quanto de saúde mental? Quais, assim, dicas ou, enfim, o que você acha que é o mais importante de levar em conta? Seguinte, gente, meu nome é Anderson, trabalho aí há um bom tempo com preparatório para o Enem, seja de forma econômica e extremamente cara, ou seja de forma extremamente voluntária, né? A gente conhece aí, né, de uma longa jornada aí de movimento do Sem Universidades. Comecei minha jornada como coordenador de cursinho popular. E eu vou iniciar minha fala falando que essa é uma boa oportunidade, usar o que a gente tem de forma gratuita. Talvez seja uma forma bem interessante para a gente se preparar para o Enem. Eu vi que até a Educafro, essa semana, está fazendo uma série de palestras, principalmente voltada para temas de atualidades, que eu acho que é importantíssimo o aluno, por exemplo, ter noção dessas coisas para ele poder fazer prova, porque atualidades é um dos temas principais de prova do Enem. É só a gente observar, por exemplo, a prova do ano passado. Então, a minha primeira dica é essa, usar aquilo que tem disponível de forma gratuita. Outra dica que eu deixo, e talvez essa seja a melhor dica, independente da pandemia, independente do que a gente está vivendo, eu acho que o que a gente quer buscar e o que a gente quer alcançar tem que ser sempre maior do que qualquer coisa nesse sentido aí, tá? Então, eu acho que o primeiro passo, o primeiro tom para a gente poder pensar em pandemia, sim, enquanto dificuldade, porém, pensar no que a gente quer. Qual que é o objetivo? Qual que é seu objetivo de vida, né? O que você almeja aí enquanto uma pessoa ou um cidadão? Todo mundo, né, está em desvantagem, assim, no sentido porque às vezes a gente fica se culpando diariamente. Eu não consegui estudar, não consegui captar, não consegui dominar tal conteúdo. Porém, se você, eu acho que uma dica, né, pensando nesse sentido de dica, eu acho que se você consegue reservar pelo menos 3 horas, seja uma hora de manhã, uma hora à tarde, uma hora à noite, assim, sabe, para acessar esses vídeos gratuitos, reforçando essa dica que o Anderson passa, né, para vocês. Vídeos gratuitos, se tiver um aplicativo para baixar, fazer o download desse vídeo, seja do YouTube, existe algum aplicativo gratuito para isso. Acho que isso é uma vantagem para aqueles que não têm acesso a dados, né, de internet no smartphone. Montar esse roteiro de estudo, então, né, de segunda a sexta, e aí quem está mesmo afim tem que estudar de segunda a segunda, né, que seja essas 3 horas mínimas aí, 4 horas. Então, às vezes, começar a colocar nesse plano, nesse roteiro diário de estudos, as matérias que você tem mais dificuldade, começar com elas para buscar esse entendimento, essa compreensão, esse domínio, né, do saber com qualidade, eu acho. Muitos alunos, eles, quando saem da escola, eles ainda não sabem qual curso fazer, né? É muito aquela pressão de, você tem que entrar numa faculdade, mas a gente muitas vezes não é direcionado para escolher esse curso. Assim, qual é a dica que vocês dão para essas pessoas que vão fazer o Enem, mas que ainda não sabem qual curso escolher, como que eles podem fazer isso? Escolher não é fácil, escolher é uma atitude bem difícil. Eu ia pela lógica de primeiro fazer o Enem e ir pensando ao longo do processo até sair o resultado, peraí. E não só pensar, né? Pesquisar. Eu quero ser médico. Vai pesquisar o que o médico faz. De repente a pessoa não tem nem estômago para ser médico, né? Vai desmaiar toda hora. Mas pesquisar as profissões, pesquisar sobre isso é muito importante. Tem muitos vídeos no YouTube que demonstram como que funciona, né? A gente tem feiras virtuais, inclusive, aí, que foram gravadas, que dá para a gente fazer tour aí por cursos para saber quais são as áreas de atuação, como que é atuar nessa área, o que é atuar nessa área, se tem mercado de trabalho, se não tem mercado de trabalho. Eu acho que é por aí. O Dudu trabalhou comigo em cursinho popular, gente. Às vezes falta professor no cursinho popular. E a galera tá junto, tá indo com toda a dificuldade, e aí de repente passa no curso de medicina. Então, assim, não é esforço do curso em si, é esforço do coletivo, de todo mundo ali que estava envolvido, que acreditou na possibilidade e chegou lá. Acho que isso é uma história que nos toca, né? Acho que o Anderson traz aí essas histórias de pessoas de classes populares, de periféricas, assim, que
que chegam, né, conseguem uma boa nota e, assim, a gente trabalhando em pré-vestibular comunitário, a gente nos emociona e nos incentiva, né? Então, assim, com a nota do Enem, né, a partir de 2009 para cá, você pode se inscrever primeiramente nas escolas, nas instituições federais de ensino, né, numa primeira chamada, e numa segunda chamada nas universidades como PUC Minas e outras aí, SISU, para quem não conhece, né, a partir da sua nota você recebe, sei lá, tem que ser 60% para cima para ter chance, né, de conseguir uma bolsa no ProUni ou mesmo, e principalmente numa pública, né, numa federal. Então, se conseguir nesse bom desempenho aí, você vai ter essa primeira chamada para as públicas, né, quando você faz a prova lá em janeiro, a nota que você conseguir, aí você vai ter uma primeira chamada para a pública, depois vai ter chamada do ProUni, você se inscreve também. E ainda tem outras chamadas, caso as vagas não sejam ocupadas. Eu acho que isso acontece mais nas privadas, né, Anderson? A prova do Enem, ela não é uma prova comum, e saber isso é muito importante. O que significa isso? Significa que, muitas das vezes, você acertar só o que você sabe na prova do Enem vai te dar uma pontuação muito maior do que você chutar aquilo que você não sabe, tá? Isso é muito válido, beleza? Para vocês terem ideia, eu sou coordenador de um curso preparatório em Belo Horizonte. Aqui a gente dá aula para os meninos de como eles vão fazer prova. Por quê? Porque tem questão que você não sabe na prova. E aí, você vai fazer o quê? Você não sabe, né? Então, o que a gente fala com eles? Que a prova ela tem 3 níveis. O que você tem que acertar na prova? Todas as fáceis você tem que acertar. Porque se você não acertar todas as fáceis e acertar uma difícil, o corretor vai entender que você está ludibriando o corretor. Porque tem a questão do TRI, é uma questão de correção inteligente. Então, como que um aluno consegue fazer a parte, não consegue fazer o básico, mas ele está acertando o difícil? Então, assim, eu faria uma varredura por todas as questões que eu sei, acertaria elas primeiro, depois eu ia para as medianas, que aí também, se eu sei as medianas, de repente eu consigo acertar as difíceis, e por fim as difíceis. E aí as difíceis eu posso chutar se eu não sei, porque elas são difíceis, entende? Anderson, mas como a gente julga que uma questão é fácil ou difícil na prova? Vocês já julgam. Vocês mesmos, não, mas que questão fácil? Não acredito nisso. Vocês mesmos já fazem um pré-julgamento na hora que vocês estão fazendo a prova. E tem questão que você fala assim, gente, essa questão aqui está impossível. Essa é a difícil. Ela está impossível. Então, assim, não dá para eu ficar acertando uma questão muito difícil e errar na fácil. Então, a dica é acerte todas as fáceis, vá para as medianas, acerta o que der e aí chuta as difíceis. Se não souber a matéria, tá, pessoal? Eu estou falando disso, isso aqui é estratégia de mercado. Esses cursinhos que aprova esse monte de gente aí, gente, eles estabelecem roteiros para os alunos fazerem prova mesmo. Justamente para você não perder nas fáceis, para você ganhar nas fáceis. Porque um aluno que acerta todas as difíceis, olha que doideira, e erra todas as fáceis, ele vai ter uma nota muito menor do que aquele que acertou todas as fáceis. Entende? Por quê? Porque o sistema de correção nos permite isso. Então é uma boa pergunta essa do Davi. Ter esse processo na cabeça. Deixa eu acertar as fáceis. Agora, com relação à redação, ninguém escreve um texto de uma hora para outra. Tá aí um camarada da letras aí que pode falar sobre isso, né? Para a gente escrever um bom texto, a gente tem que treinar. Então, se não treinaram ainda, é um bom momento para começar a treinar e escrever. Porque você tem começo, meio e fim, você tem que ter propósito de intervenção, você tem que dialogar historicamente, cientificamente com o tema, se você souber. Você pode usar alguém para dialogar com você dentro do seu texto, vai te dar um empoderamento na sua redação. Para fazer isso, você tem que fazer várias vezes, é um treino mesmo, né? Então, tem treinos específicos, tem treino de graça na internet, tá? E outra coisa, para aprender a escrever para o Enem, você tem que simplesmente pensar, eu não sei nada. Sabe? Você sabe o último tema da prova do Enem, já começa por aí. Deixa eu fazer um texto para o Enem aqui. Mas aí quem vai corrigir? Sei lá, tem uns sites hoje que é bem interessante, você manda o texto e eles corrigem para você e te devolve. Eles só pedem que seu texto possa ser usado no banco de dados deles. Qual que é o problema? Deixa eu usar o texto no banco de dados lá, vai ter a correção. As pessoas eles ficam com vergonha, né? Não, mas vai pôr minha nota. Então, gente, eu não tô nem aí para minha nota. Vai corrigir, eu vou saber, mas eu vou... Tá ótimo. Para fazer prova tem método. Então, o que eu faço primeiro na prova? Eu faço aquilo que eu acho mais difícil.
existe uma teoria que também os cursos preparatórios treinam seus alunos para fazer cada questão em 3 minutos, tá? Então, não pode ficar viajando na prova 2 horas. Nossa, mas essa prova não anda. Pois é, muda para dar frente, vai para dar frente, porque senão o tempo vai acabar. É uma prova cansativa e grande, né? Então, o aluno tem que estar atento a essas coisas. Então, eu acho que a gente tem que treinar. Então, usa esse tempo de agora, a gente tem 2 meses aí, 1 mês e pouco para a prova, usar o tempo para treinar simulado. Ah, mas eu não sei se não tem simulado. Tem, gente. O que mais tem na internet é simulado de graça. Tem demais de graça na internet. Vai ter um bolsão aqui, ó. Quinta-feira tem um bolsão na instituição que eu trabalho. É de graça, não paga nada para fazer o bolsão. Então, tem opções aí de provas gratuitas que a gente faz pela internet. Ah, não, mas a vida tá muito ruim. Não, aí não tem jeito, aí tá ruim mesmo para todo mundo. Aí, se a gente ficar procurando defeito, dificuldade, a gente vai encontrar um monte. Eu acho que a gente tem que tentar. Nossa, que legal, achei um simulado, vou fazer. E vai lá e faz, entende? Se a gente ficar pensando, nossa, é difícil, gente. Viver não tá fácil, não. Tá difícil demais viver. Mas eu li uma frase outro dia, esqueci o nome do camarada agora, escreveu e fala o seguinte, olha, aqueles que não estão dispostos à mudança vão ficar para trás, gente. Essa rotina de mudança que a gente viveu, ela foi por conta de uma doença, mas ela poderia ser por conta de um monte de coisas, né? Então a gente tem que se adaptar, tem que se, né? É lógico que para uns é mais difícil que para outros, com certeza, mas eu acho que é bem nessa pegada aí, buscar. Eu mandei para vocês um link aí da instituição que eu trabalho. A gente vai trabalhar aqui nas 2 semanas do Enem, que antecede o Enem, uma semana de humanas e uma semana de exatas, tá? A equipe de professores vai estar dando as últimas dicas para a prova, uma vez que o Davi perguntou sobre as dicas. Esse tem um valor lá no site, tá? Para vocês e para os amigos de vocês que queiram fazer essas 2 semanas, é aula com transmissão ao vivo. Eu vou mandar um voucher para vocês fazerem inscrição, vocês não vão pagar nada para assistir as aulas, beleza? Elas serão ao vivo na primeira semana na semana que antecede a prova de humanas e na semana que antecede a prova de exatas. Então, vocês vão ver que está bem divididinho, né? Prova de humanas, prova de exatas. É lamentável, né, a gente ter uma sociedade ainda que as pessoas têm muita dificuldade de acesso à internet, porque hoje, teoricamente, a gente está aí com essa tecnologia para todo mundo. Talvez há uma dificuldade aí que não se aplica. Para vocês terem ideia, nessa pandemia eu fui pesquisar um pouquinho como que o município, por exemplo, poderia dar acesso à educação para todo mundo, mesmo sem internet. Existe um programa de educação via tablet, que seria uma ótima opção, por exemplo, porque para quem não tem internet, você consegue colocar no tablet um curso inteiro e o menino assiste offline, não precisa de ter internet, né? Um tablet desse com conteúdo, ele sairia mais ou menos para o governo em torno de R$270, com conteúdo já, tá? Aí eu fico pensando, R$270 é muito dinheiro por aluno? Eu não acho. E aí você tem a má vontade dos nossos administradores em fazer essas coisas que são benéficas para todo mundo. A única alternativa que resta para quando a gente não tem acesso à internet, eu lembro muito que eu tinha acesso à internet, eu ia para a escola sempre, porque eu sempre fui para a escola, mas eu não tinha dinheiro para pagar um curso preparatório. E eu estudei usando a apostila usada de cursinho para eu poder ir para a universidade. Então, eu acho assim, lembra do que eu falei no começo, olha, o que move a pessoa, nesse sentido, vai ser a vontade que ela tem de chegar onde ela quer chegar. Porque se ela quer chegar e ela tem vontade para chegar, ela vai na biblioteca, ela vai arrumar um livro, ela vai tentar de alguma forma sanar a dificuldade dela. É lógico que vai ser muito mais difícil para ela conseguir essa lógica de estudo, mas isso não quer dizer que ela não vai estudar. Tá? Ela vai poder contar uma história depois de dificuldade, mas que ela pode conseguir estudar sim. É lógico que não é regra, tá? A gente está cheio de exceções na história aí, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver inúmeros casos, por exemplo, de pessoas que estudaram para concurso público federal usando coisas que acharam no lixo porque eram catadores de papel, por exemplo. Então, o que faz uma pessoa estudar uma apostila que ela encontrou no lixo e ela muda aí de patamar? É lógico que isso não é regra, tá? Volto a dizer, isso não é regra. Mas eu estou mostrando que é possível, sim, estudar de outra forma.